Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição 32, colaboração. No livro Ave Cristo, ao descrever a igreja de Lyon, Emmanuel nos dá a notícia de como vivia aquela comunidade segundo os ensinamentos do Cristo. Informa que oravam para servir e não para receberem ou serem servidos. Decorridos quase 2000 anos, ainda verificamos que a religiosidade, em geral, está atrelada ao desejo de algo receber. Se a doença lhe visita, a ida ao templo religioso passa a ser obrigatória, seja qual for a denominação. As casas espíritas possuem atendimento constante, além do passe, indo desde uma simples conversa até procedimentos mais complexos de troca fluídica, atendendo aos que sofrem com as doenças do corpo e da alma. E nós? Qual a razão de procurarmos a religião em nossa vida? Qual o motivo que nos faz frequentar uma casa religiosa, um grupo de estudo ou um trabalho de caridade? O que vai em nosso coração e em nossa prece? Rogamos forças para servir ou realizamos petições e mais petições aos benfeitores espirituais, querendo que estes nos sirvam? Emmanuel traz na lição 32 do livro Roteiro reflexões sobre o assunto colaboração. Aproveitemos o ensejo para aprender e refletir. Em sua condição de movimento renovador das consciências, a nova revelação vem despertar o homem para o lugar determinado que a providência lhe confere, esclarecendo, acima de tudo, de que o egoísmo, filho da ignorância, é responsável pelos desvarios da alma, é perigosa ilusão. Trazendo-nos a chave dos princípios religiosos, vem compelir-nos à observância das leis mais simples da vida, revelando-nos o impositivo de colaboração a que não conseguiremos fugir. O egoísmo é perigosa ilusão. Nos remete ao mundo voltado apenas para os nossos próprios interesses, incapaz de fazer o bem pelo bem, de fazer algo sem nenhum interesse pessoal envolvido. Esta afirmação é muito importante, porque não basta ser bom e correto moralmente. É preciso que essas ações sejam desinteressadas em proveito próprio. E sobre o tema nos ensinam os Espíritos. Questão 895. Posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, adoradora que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Sigamos em frente para bem compreender a lição. A vida pródiga de sabedoria em toda parte demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. O verme enriquece a terra e a terra sustenta o verme. A fonte auxilia as árvores e as árvores conservam a fonte. O solo ampara a semente e a semente valoriza o solo. As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas.
A abelha ajuda a fecundação das flores e as flores contribuem com as abelhas no fabrico do mel. Um pão singelo é a gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de existir. Um casaco inexpressivo é fruto do esforço conjugado do fio, do tear, da agulha e do alfaiate, solucionando o problema da vestidura. A natureza não existe apenas para fazer parte de nossa vida material, mas é um reflexo das leis que regem o universo, e observá-la muito nos ensina. A lição Ouvindo a Natureza, do livro Ideal Espírita, nos auxilia. Em todos os ângulos da vida universal, encontramos patentes os recursos infinitos da sabedoria divina. A interdependência e a função, a disciplina e o valor são alguns aspectos simples da vida dos seres e das coisas. Interdependência. A vida vegetal vibra em regime de reciprocidade com a vida animal. A laranjeira fornece oxigênio ao cavalo e o cavalo cede gás carbônico à laranjeira. Função. O fruto é o resultado principal da existência da planta. A laranjeira, conquanto possua aplicações diversas, tem na laranja a finalidade maior da própria vida. Disciplina. Cada vegetal produz um só fruto específico. Existem infinitas qualidades de frutos, todavia, a laranjeira somente distribui laranjas. Valor. Cada fruto varia quanto às próprias qualidades. A laranja pode ser doce ou azeda, volumosa ou diminuta, seca ou suculenta. Antes do homem surgir na superfície do planeta, vegetal, há muito, seguia as leis existentes. Como usufrutuários do universo, saibamos assim que toda ação humana, contrária à natureza, constitui caminho a sofrimento. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando bem para todas as criaturas. Carecemos de disciplina. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. Somos valorizados pelas leis divinas. Valemos o preço das nossas ações, em qualquer atividade, onde estivermos. Fazemos parte da natureza, e esta percepção muda a nossa forma de agir em relação ao que nos cerca. Eis que, possuidores de inteligência, além do instinto, percebemos que nosso agir para agregar ou destruir. Sentindo-se partícipe, o homem percebe-se subordinado às leis que regem o universo e encontra em seu agir, pensar e sentir as formas de interagir com o mundo ao seu redor. Não se trata apenas de um querer. Desde a criação, Deus nos deu o papel de gestores, co-criadores, e tudo que nos acontece é aprendizado para trilharmos este caminho evolutivo, a fim de conquistarmos a humanidade em sua integralidade, tornando-nos o que fomos criados para ser. Caminhemos mais um pouco com a lição. Assim como acontece na esfera das realizações materiais, a nova revelação convida-nos naturalmente a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Temos aptidões que podem ser colocadas a serviço da humanidade e temos também inteligência para aprender coisas novas, agregando em nosso ser o conhecimento
que alavancando o nosso progresso e também do mundo que nos cerca. Somos peças de uma engrenagem complexa. Isso significa que não somos todos iguais, nem mesmo estamos aptos para todas as funções. Nesta vida, nosso corpo irá potencializar as aptidões que nosso espírito já adquiriu e precisamos aprender a observar e compreender quem somos para bem servir. Não existem assim moldes aos quais devemos nos adequar. Somos únicos, com qualidades e equívocos, também únicos. Deixamos assim de olhar para o que o outro está realizando, para buscar em nosso íntimo o que nós podemos realizar, em nós e para a construção de um mundo melhor. Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Quais as virtudes que possuo e que podem auxiliar o mundo a ser um lugar melhor? Percebo-me como colaborador na construção de um mundo melhor ou ainda transito nos sentimentos egoísticos que ainda habitam em tantos corações? Não se trata apenas de trabalhar ou fazer o bem. Trata-se de algo mais profundo que nos remete à fala inicial, servir. E a melhor forma de servir é o trabalho. Caminhemos mais um pouco com Emmanuel. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Cérebros e corações, mãos e pés, em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques, constituem congelamento deplorável do serviço da evolução. A vida é a força divina que marcha para diante. O bem mais precioso nos tempos atuais é o tempo, a todos dado igualmente, mas por poucos aproveitado. Tempo, como o estamos usando? Humberto de Campos nos diz: o trabalho entre as margens do amor e da reta consciência é a estrada de luz que te conduzirá ao paraíso, a fim de que a terra se transforme no divino espelho da glória de Deus. Pedimos ao Pai Celestial, quando oramos o Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, pois é justamente o que estamos fazendo neste exato momento, se estivermos usando bem o nosso tempo. Estamos construindo o reino de Deus na terra, ou como diz Humberto de Campos, estamos trabalhando para que a terra se transforme no divino espelho da glória de Deus. Deus não vos pede que vivais em austeridade e privações. Não pede que vos cobrais com o cilício, quer apenas que vivais conforme a caridade e o coração. Ele não quer mortificações que destroem o corpo, quer que cada um se aqueça ao seu sol. E se fez raios mais frios que outros, foi para dar a compreender a todos quanto é forte e poderoso. Não vos cobrais com cilício, não fustigueis vossa carne aos golpes da disciplina. Para trabalhar na vinha, é preciso ser robusto e poderoso. O homem deve ter o vigor que Deus lhe deu. Ele não criou a humanidade para a transformar em raça bastarda e macilenta. Ele a fez como um manifesto de sua glória e de seu poder. Texto da Revista Espírita de 1862, A Vinha do Senhor. Usemos bem o dia com proveito, nas simples tarefas e também nas mais complexas, tudo realizando com préstimo, amor e bondade, sem esperar aplausos ou reconhecimento, apenas a satisfação íntima de estarmos trilhando o caminho do bem. Ouçamos as lições finais que Emmanuel nos traz. Obstruir-lhe a passagem, desequilibrar-lhe os movimentos, menoscabar-lhe os dons e olvidar-lhe o valor, é criar aflição e sofrimento que se voltarão agora ou mais tarde contra nós mesmos. Recatem-se, portanto, aqueles que julgam encontrar na mensagem do além
o elixir do êxtase preguiçoso e improdutivo. O mundo espiritual não abriria suas portas para consagrar a ociosidade. As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem como norma de felicidade imperecível. Sofremos e nos sentimos aflitos quando saímos deste caminho, porque aquele que está a serviço do bem, mesmo em meio à tempestade, confia e segue em frente, reconhecendo na dificuldade a escola divina que ensina a todo instante. E para bem compreender que tipo de aflição, socorremos-nos do próprio Emmanuel no texto Aflição e Tranquilidade. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nas quais se despenham além do campo material, e tantas inteligências primorosas, engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E ainda por essa razão que vemos tantos lares, fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, a feição de oásis sedutores de imaginária alegria para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valorize a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o Mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Encontremos nossa felicidade futura, semeando desde hoje com trabalho, alegria e muita fé, aproveitando o tempo que nos é concedido de forma útil e produtiva, sabedores de que de tudo daremos conta ao nosso Pai Celestial e também à nossa própria consciência. Sejamos colaboradores do Cristo e com o Cristo, construindo o reino dos céus na terra, a começar dentro de nós. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.